A Bíblia diz em Joel, capítulo 1, versículo 4: o que deixou o cortador comeu o migrador, o que deixou o migrador comeu o devorador, o que deixou o devorador comeu o destruidor. Diga comigo: cortador, migrador, devorador e destruidor. Fala para quem está do seu lado esses 4 nomes, para você não esquecer. Vamos lá, na ordem. Vamos lá, 1, 2 e... Aí tem gente que trocou no final. Vamos lá: cortador, migrador, devorador e destruidor. Ok? Essas 4 legiões de demônios terminam com a mesma palavra. Qual palavra? Dor. Elas vêm para matar, elas vêm para roubar, elas vêm para destruir. É por isso que estamos começando hoje a oração de combate aos gafanhotos do inferno. Diga comigo: combate aos gafanhotos do inferno. Diga comigo: combate aos exterminadores de riquezas. Esses demônios, eles agem de várias formas, provocando tragédias, provocando desastres. Mas em Malaquias está escrito assim: eu, o Senhor dos exércitos, repreenderei a ação do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. Nós vamos apenas, durante essas semanas, tomar posse do cumprimento da promessa da palavra de Deus. E várias ministrações serão feitas. Dentre elas, eu quero já fazer com a igreja a ministração de Miqueias, capítulo 5, versículo 12. O que diz em Miqueias 5,12? Diz assim: o Senhor declarando: eliminarei das vossas mãos toda feitiçaria. Diga comigo: meu Deus vai eliminar toda feitiçaria. Você entende esse princípio? Lá a galeria está muito cheia, está cheio de lugar vazio, que poderia só um diácono olhar para nós. Senão lá, aí atrás, acho que vocês conseguem me ver aí de trás? Só vê o telão, né? Mas o telão não está me passando. Senta aqui embaixo, tem lugar aqui. Só um diácono vinha olhar aqui, por favor. Então, entenda esse princípio aqui. Quando o Senhor, Ele está decretando através da palavra dele que Ele elimina toda feitiçaria da mão do ser humano, Ele está dizendo o seguinte: os gafanhotos do inferno, eles entram nas mãos de pessoas e faz com que o que aquela pessoa assine, ela não consegue ir para frente, cumprir com o que ela assina. O contrato às vezes estava muito bem feito, estava dentro dos limites, mas ela não consegue arcar com o compromisso que ela fez no contrato. Às vezes assina um cheque, estava tudo organizado, o cheque volta. Às vezes entra em uma sociedade e aquela sociedade não rompe, não vai para frente. Por quê? Existem demônios que trabalham para impedir que o que aquela pessoa assinou prospere ou caminhe em diante. Mas nós vamos estar orando para que se cumpra Miqueias 5,12, para que Deus possa eliminar das nossas mãos tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor. Quem entendeu, diga graças a Deus. Diga assim: meu Deus, esses gafanhotos não terão vez contra a minha vida, no nome de Jesus. Você crê nisso? Então nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor cumpra na nossa vida Miqueias 5,12. Fica de pé, toda a igreja, por gentileza. Você vai fazer assim, ó, com a sua mão. Una assim a sua mão, por gentileza. Una assim a sua mão, ó, uma com a outra. Quando eu terminar de orar, você vai soltar uma mão da outra. Algumas pessoas não vão conseguir, mas não se preocupe, porque eu vou estar orando e você vai conseguir soltar-se sim. Porque nós vamos repreender
a ação desses gafanhotos nas suas mãos. O que você assinar vai dar certo. Você toma posse disso? Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você toma posse disso? Então feche os seus olhos agora. Comece a dizer: Pai, elimine da minha vida, elimine das minhas mãos tudo aquilo que impede do cumprimento daquilo que eu assinei, daquilo que eu declarei, daquilo que eu decretei. Fala para Deus aí agora, igreja. Grande Deus e poderoso Pai, irmanados numa só fé, eu te peço agora, cumpra a tua palavra que está em Miqueias 5:12, na vida deste homem, na vida desta mulher, deste trabalhador e deste empresário, desta dona de casa. Oh meu Pai, elimine toda feitiçaria, elimine toda maldição dos gafanhotos do inferno que tenta atuar, que tenta agir nas mãos dessas pessoas, tudo que trava, tudo que amarra, que não tenha vez mais contra ela, meu Pai. Elimine tudo agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Agora devagar, tenta soltar uma mão da outra, por favor. Isso, tenta soltar. Você que não conseguiu, pode ficar tranquilo, eu vou orar por você agora. Amém? Entra nesse corredor central aqui, ou no corredor lateral. Quem não conseguiu, por gentileza, pastor, não consegui, entra nesse corredor aí agora, no nome de Jesus. E só entrar assim, faz assim, irmão. Entra no corredor. Quem não conseguiu, entra no corredor. Isso, por gentileza, pode ficar aí mesmo. E no lateral também. Pai, que essas pessoas sejam livres agora de tudo que trava a sua vida, em nome de Jesus. Solta. Soltou? Então diga graças a Deus. Abra as duas mãos agora, igreja. Fala comigo assim: toda verdade é paralela. Irmãos, da mesma forma que Satanás entra na mão da pessoa para produzir maldição, Deus também entra na mão da pessoa para produzir bênção. Salmos capítulo 128, versículo 2, está escrito assim: do trabalho das suas mãos comerás. Repita isso, vamos lá. Diga: feliz serás, e tudo te irá bem. Deus está dizendo o seguinte: que você vai ter trabalho. Você que é empresário vai ter muito negócio para ser feito. Você que é trabalhador, não vai faltar trabalho para você. Se você recebe isso, diga amém. Diga assim: não vai faltar trabalho. Aí é o seguinte: você trabalha para quê? Diga assim: para ganhar dinheiro. Alguém trabalha aqui porque a sua paixão é trabalhar. Eu quero ver senão que o seu patrão fala assim: ah, você gosta de trabalhar, então para trabalhar no final do mês você vai ganhar nada não. Você não vai, aí você vai revelar que você trabalha porque você quer ganhar o dinheiro no final do mês. Então, você pode amar o seu trabalho, mas se não receber o salário no final, você não vai gostar não. Então, do trabalho das suas mãos você vai comer. Aí, com aquilo que você ganhar, a Bíblia diz que você vai alcançar momentos de felicidade. Quem acha que dinheiro não traz felicidade, levanta a mão. Uai, ninguém aqui? Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, dinheiro não traz felicidade. Eu falei: você fala que não traz porque você não tem. Dinheiro não é tudo para ser feliz, mas dinheiro ajuda o caminho da felicidade. Como assim, pastor? Você vai aqui numa concessionária, compra um carro zero. Qual carro aí? Fala um carro bom aí. C4 Palace. Quanto que é o C4 Palace? 60 mil reais. Você vai lá e paga à vista. Paguei. Aí você entra no C4 e fala assim: que tristeza. Eu estou num C4 Palace, sou tão triste. É assim, irmãos? É claro que não, querido. Dinheiro traz felicidade, é bênção de Deus. Entenda isso. Isso é bênção do Senhor. O maridão compra um anel
de brilhante e fala aqui: toma aqui, minha querida, é um presente, porque você é uma joia e merece uma outra joia. Aí você vai, pega e começa: ô marido, para que isso? Você vai para Israel e você chega em Israel: que tristeza, paguei a minha viagem à vista. Não, a Bíblia está dizendo que nós vamos trabalhar, você vai ter dinheiro, e através daquilo que você ganhar, você vai poder realizar muitos sonhos com a sua família, em nome de Jesus. Aí termina dizendo assim: olha que Deus está associando trabalho com riqueza e com felicidade. E Ele diz: quando você trabalha, quando você está feliz, tudo passa a ir bem. Ou seja, até aquilo que estava para dar errado começa a dar certo no poder do nome de Jesus. Nós vamos orar agora para que se cumpra Salmo 128, verso 2. Para que o Espírito de Deus entre nas nossas mãos, para que não falte trabalho, para que não falte negócios para ser feito, para que você possa desfrutar do melhor, para que você possa ter condições para sustentar sua família, e para que você seja feliz e tudo vá bem. Segure na mão de quem está do seu lado, por gentileza, agora. Feche o corredor aqui também, por favor. Fecha, de mãos dadas. Diga para o seu irmão: eu oro por você, você ora por mim, meu irmão. Feche os seus olhos agora, igreja. Feche os seus olhos agora. Os homens começam a dar glória, as irmãs começam a dar aleluia. Diga: Pai, que o Senhor venha fazer com que esse meu irmão viva na total plenitude do Salmo 128, 2. Do trabalho das suas mãos ele vai comer, ele vai ser feliz, não vai faltar prosperidade, e tudo vai bem na vida dele. Ora por ele, igreja. Levanta esse clamor, é agora, igreja, no nome de Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, é que nós oramos, meu Deus, neste momento agora, meu Pai, em cima do Salmo 128, meu Deus, Pai, que tudo que essas mãos tocarem, meu Pai, venha prosperar, meu Deus, Pai, que nunca venha faltar trabalho para esse meu irmão, meu Deus, Pai, que tudo aquilo, meu Pai, que ele venha fazer, meu Pai, venha prosperar, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Deus, e esse meu irmão vai ser bem-aventurado, meu Pai. Pai, tudo aquilo que ele quiser alcançar neste ano, meu Pai, ele vai alcançar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: essas mãos vão administrar o melhor de Deus, no nome de Jesus. Se crê, bata palmas e dá glória. Assenta, queridos. Uma outra ministração que nós vamos estar fazendo dentro da corrente de combate aos gafanhotos do inferno está baseada em Levítico, capítulo de número 23, versículo de número 22. Abra a tua Bíblia comigo. Aqui está a Constituição de Israel. Para quem não sabe, o Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles fazem parte da Constituição de Israel. Olha o que diz: quando fizerdes a cega, a colheita da tua terra, não colherá totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas, porque elas são para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor dos exércitos. Diga comigo: o fruto caído da beira da cerca é para o pobre e para o estrangeiro. Quem falou isso? O próprio Senhor. A Constituição de Israel, a lei de Israel não permite que os filhos comam do fruto caído. O que é o fruto caído, irmão? Pensa aí num pé de manga. Aí caiu uma manga madurinha. Está lá 3, 4 dias.
vem mosca, vem bichos. Aí você chega em frente ao pé de manga, está cheio de manga amarelinha lá no pé. Só que ao invés de você pegar a manga do pé, você começa a pegar a manga do chão. Pergunta para o seu irmão, entendeu o que é fruto caído? Pergunta para o outro aí, você entendeu o que é fruto caído? Vou explicar melhor, o que é fruto caído? Você vai na feira, nós temos uma feira aqui no centro, todo domingo, não é isso? Aí chega lá por volta de 2 horas da tarde, a fruta, a verdura, tudo está com preço mais baratinho. Só que o mamão está todo marcado de dedo. A maçã está meio podre. A banana só serve para fazer doce, porque a metade está podre, a outra metade pode comer. Porque é o chamado, é o famoso fim de feira. O que é o fim de feira? É aquilo que ninguém quis e sobrou. Diga para o seu vizinho, fim de feira não é para você não, querido. Irmãos, quer ver o que é fruto caído? Eu lembro que eu fui comprar a Panorama, um carro que eu tive. No dinheiro, eu fui no Ferro Velho comprar a Panorama. Na verdade, tinha vários carros batidos e a Panorama estava lá. Se eu comprasse hoje, ia ser uns R$1.500. Pensa num carro hoje que vale R$1.500, como que ele é? Ele até anda. Você liga, né? Ele até anda. Mas é uma tribulação só, irmãos. O que eu gastava com a Panorama, a minha mentalidade, eu não sabia que eu era um filho legítimo de Deus. Eu pensava que eu era pobre estrangeiro, que eu podia comer o fruto caído. Eu não entendia isso. Com a entrada, com o dinheiro que eu comprei a Panorama, eu podia dar uma entrada num carro seminovo. E com o dinheiro que todo mês eu tinha que pagar, porque a Panorama vazava óleo, o tanque dela era furado, tinha que colar com Durepox. Ela era uma tribulação. Pneu era todo careca, só de pneu que comprou financiado. Era todo, o rolamento tinha um barulho, parecia que a roda dela era endemoniada. Porque tinha um barulho na roda dianteira direita, eu ficava e nada tirava aquele barulho. Até um cara falou assim, vai ter que trocar tal coisa. Quando ele falou o preço, eu falei, não vou rodar com esse barulho mesmo. Então, é o que? É a cultura. Às vezes nós temos a cultura de estar comendo fruto caído, porque nós não sabemos que nós somos filhos legítimos. Às vezes a pessoa, ela compra aquela roupa do defunto. Aí alguém até gosta e fala, o defunto era maior, o defunto era menor, com aquelas pedras fedidas de naftalina. Está o vestido 30 anos guardado. Aí está lá a irmã usando ele. Comprou no brechó. Não tem nada contra brechó, mas eu quero que você entenda uma coisa, querido. Fruto caído não foi feito para o Filho de Deus. Está na Constituição de Deus. Fruto caído não foi feito para quem é filho legítimo. Isso é para pobre e estrangeiro. Você não é pobre nem estrangeiro. Você é uma pessoa próspera e é filho legítimo do Senhor. Se você toma posse, diga amém. Eu digo assim, fruto caído. Aí você vai declarar, nunca mais. Aí eu digo, fruto do pé. Aí você faz assim pegando, ó, chegou a minha vez. Ou você vai estar dizendo, estou chegando. Fruto caído, nunca mais. Fruto do pé, estou chegando. Em outras palavras, eu abro mão do fruto caído, porque eu vivia para comer fruto do pé. Igreja viva, diga aleluia. Fruto caído, igreja. Fruto do pé. Fruto caído. Fruto do pé. Bata palmas e dá glória. Você nasceu para comer fruto do pé. Os gafanhotos do inferno tentam nos conduzir a comer fruto caído, mas eles não vão conseguir. Levanta as mãos por um minuto e adora o Senhor. Adora, 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 adora.
Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. O melhor dessa terra foi feito para você. O melhor dessa terra foi feito para você. O melhor dessa terra foi feito para você. Orabachorabacanturianda ramanassuriandarai. Oricanturiandri cantarabachorabanassurianda ramanébias. O Senhor criou o melhor dessa terra para os filhos dele. Você é filho de Deus. Você é filho legítimo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. 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 Satanás não vai matar, nem roubar, nem destruir a tua vida e a tua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu preciso tanto de um milagre. Remove, Deus. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Sim, Pai. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Quem é filho de Deus aí? Mestre, eu preciso de um milagre. Você tem autoridade para falar isso porque você é filho. Vamos lá. Transforma minha vida, meu estado. Aleluia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Oh, glória. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Você é filho legítimo. Você não é estrangeiro. Você é filho de Deus. O melhor dessa terra Deus fez para você. Tome posse disso. Em nome de Jesus. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome.
minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Cabe mais azeite nessa botija aí? Eu quero preparar a igreja para nós participarmos da Santa Ceia agora. E quero ministrar sobre entendendo o propósito da oração. Por que devemos orar? Diga comigo, eu vou entender o propósito da oração. Diga assim, por que eu preciso orar? Deus não disse que a casa dele seria a casa de louvor. Deus não disse que a casa dele seria a casa de mensagem, de pregação. Deus não disse que a casa dele seria a casa de outra coisa que não fosse casa de oração. E esta casa será chamada casa de oração. Você está na casa de oração. Diga isso para quem está do seu lado. Agora, o que é oração? Oração é a legalidade que você dá para Deus agir na sua vida. Fala comigo, oração é a legalidade que eu dou para Deus agir na minha vida. Agora, se Deus é soberano, se Ele pode mudar qualquer coisa, então por que devemos orar? Será que nossa oração influencia Deus? Será que Deus pode ser manipulado? Será que Deus pode ser induzido a alguma coisa? Se Ele pode resolver os problemas da terra, por que então precisamos orar? Para você pensar um pouquinho. Por quê? Nós vamos nesta noite entender o porquê orar. Nós vamos entender por que Deus quer que a gente ore. Nós vamos entender por que a oração é a atividade mais importante na vida do homem. Quando eu falo homem, estou me referindo à mulher também. Nós vamos entender biblicamente por que precisamos deste ato. E você vai descobrir também por que você às vezes não ora. Você sabia que tudo que você faz e fracassa, você se distancia daquilo automaticamente? Por que muitas pessoas deixaram de orar? É porque elas oraram e não obtiveram os resultados desejados no tempo e no momento que ela quis. Então ela muitas vezes diz, não adianta orar. Vai até na igreja, mas ela não gosta de orar. Você sabia qual é o menor culto das igrejas? Não é o culto de domingo. Hoje aqui foram 3 horários, a igreja assim lotada. Mas se eu chamar aqui para um dia só de oração, eu posso até queimar minha língua, mas eu tenho certeza que se eu fizer 3 cultos só de oração, nós não vamos ter 3 horários da igreja cheia como tivemos hoje. O homem sem Deus nada pode fazer, mas sem o homem Deus não vai fazer. Deus quer que você ore para que as coisas aconteçam aqui na terra. Deus quer que a gente ore. Por quê? Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha o que Deus fez por nós. Diz assim:
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. O homem é a imagem de Deus, o homem tem a semelhança de Deus, e o homem tem o poder de dominar as coisas aqui na terra. A palavra homem é hebraica e se fala Ish. Fala comigo, Ish. Deus criou um ser espiritual, tirou um pedaço de si mesmo e fez um homem, que é um ser espiritual também. A palavra homem é plural, ela quer dizer mais de uma coisa. A palavra homem quer dizer espécie. Aqui significa imagem, significa natureza. Ou seja, o homem é a imagem de Deus, o homem tem a natureza de Deus, o homem tem as características de Deus. E olha que coisa mais profunda. Deus falou assim: e você que é homem, homem e mulher, e vocês que eu criei, terão domínio. Você consegue entender isso? Domínio. Pastor, eu tenho domínio? Sim. Deus criou e disse: eu permito que eles tenham domínio. Deus aqui estava liberando você para dominar. Diga para o seu irmão: você nasceu para dominar. Aqui ele liberou o homem para dominar. E detalhe, ele não inclui a si próprio. Deus estava saindo de cena e nos deixando na cena para dominar. Deus não disse: eu vou dominar a terra. Não, Deus disse: o homem vai dominar a terra. Você vai entender hoje por que você precisa orar mais. Porque eu preciso ser mais de oração. Isto que Deus fez, Ele não disse que Ele teria domínio sobre a terra, mas sim o homem. E o que Deus disse se torna lei. Diga comigo: o que Deus disse se torna lei. Tanto que Ele mesmo disse: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que eu falei é lei, tem que se cumprir. E Deus, irmãos, nunca vai quebrar as suas leis. Deus nunca vai quebrar a sua lei. Ele em Salmos disse assim: eu estou me colocando como Deus, mas a minha palavra está acima de mim. Ou seja, o que Ele fala tem que cumprir. O que Ele fala está acima dele mesmo. É por isso que Deus não fala muito, porque quando Ele fala, se torna lei. Pastor, Deus não fala muito? Como assim? Moisés virou para Deus e falou assim: Deus, me descreve quem é o Senhor, me fala as suas características, me fala o que o Senhor faz, me fala tudo, porque eu estou indo até Faraó e vou dizer que o Senhor me enviou. Então me fala quem o Senhor é. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu sou. Aí Moisés: mas peraí, Deus, eu sou? Como assim eu sou? Não, eu sou. Mas como assim eu sou? Moisés, eu sou aquilo que você precisa que eu seja, Moisés. Eu não vou falar muito não, Moisés. É mais ou menos assim, Moisés. Eu tenho vários nomes, Moisés, mas eu não gosto de ficar falando muito não. Mas se você precisar de cura, eu sou Jeová Rafá. Se você precisar de prosperidade, eu sou Jeová Jiré. Se você precisar de justiça, eu sou Jeová Tsidkenu. Se você precisar de paz, eu sou Jeová Salom. Se você precisar de vitória diante do inimigo, eu sou Jeová Nissi. Se você precisar ser pastoreado, apacentado, eu sou Jeová Raá. Eu sou, Moisés, aquilo que você precisa que eu seja. Ou seja, Deus não falou muito. Quem é você? Qual o seu nome? Diga para o seu irmão: Ele disse: eu sou. Depois de um tempo, Jeová se tornou carne. Há 2000 anos atrás ele veio na terra com o nome de Yeshua. Yeshua significa salvação. Ou seja, dentro de Jesus estava o Todo-Poderoso, vindo para salvar a humanidade. Por isso que Jesus também, em muitas ocasiões, ele dizia: eu sou o caminho,
eu sou a verdade. Está perdido, eu sou o caminho. Está vivendo na mentira, eu sou a verdade. Está vivendo no pecado, eu sou a misericórdia. Está com sede, eu sou a água viva. Está com fome, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ou seja, Jesus também veio como o grande eu sou. Quando Deus disse ao homem, tenha domínio sobre a terra, e se tornou uma lei. Pergunta para o seu irmão, está entendendo? Com quem Deus estava falando? Quem é que Deus estava determinando que iria dominar a terra? Quem? Diga comigo, o homem. Diga o ser humano. Deus não deu domínio na terra para os anjos, mas Deus deu domínio nessa terra para o ser humano. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas eles não podem. Sabe por quê? Quem tem domínio nessa terra, quem até prega o evangelho, é somente aqueles que são filhos de Deus. Irmãos, o que é humano? Humano é um espírito em um corpo feito da terra. Nós viemos da terra. Nosso corpo foi feito da terra. Do pó da terra Deus criou o homem. E aí o que é que Deus faz? Esta é a lei de Deus. O homem veio da terra, e qualquer espírito na terra sem um corpo é ilegal. Isso é uma lei. Você não vê um espírito, o espírito de Deus está voando, passou para lá, passou para cá. Não existe isso. Ele precisa de um corpo para se tornar legal. Deus cria um homem e precisa de um corpo para se tornar legal. Vai ser onde? O homem. Você tem que entender isso aqui para chegar no final dessa ministração. Deus veio, criou um homem. O espírito não pode ficar solto, tem que estar dentro de um homem. Deus diz, você homem vai dominar. Deus não inclui a si próprio sobre o domínio na terra, mas os homens. Para você entender melhor, abra Salmos comigo. Salmos de número 115, versículo de número 15. Olha aí, verso 15 e verso 16. Está escrito assim: os céus, verso 15, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. O que Deus fez, igreja? Está fraco. O que Deus fez? Agora no verso 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Fala comigo, o céu é do Senhor, mas a terra é minha. De novo, vamos lá. Quem falou isso? Deus. Os céus são meus, mas a terra é sua. É por isso que o que você ligar na terra, que é sua, será ligado no... O que você permitir que aconteça na terra, eu vou estar liberando do céu para te beneficiar. Entenda isso. O que você liga na terra será ligado no céu. Deus criou uma lei, e somente os homens, os humanos, têm legalidade na terra. Vou explicar mais ainda para você entender. Você lembra de Eva? Satanás chega até Eva e fala assim: coma desse fruto, Eva. Deus poderia impedir que Eva comesse do fruto, e aí o pecado não teria entrado na humanidade. Porém Deus, Ele não viola a sua lei. Ele só vem quando Ele tem legalidade. Você está entendendo por que tem essas tragédias? Talvez alguém até questiona: puxa vida, será que Deus não viu aquele monstro entrando naquela escola e matando aquelas crianças? Ei, Deus viu, mas Ele não age fora da legalidade. Não existe robô de Jeová. Passa uma cordinha, estou indo para a igreja, estou fugindo do pecado, vou servir a Deus, vou tomar santa ceia, vou ser fiel. Aí Deus vai lá e dá a cordinha: estou indo para a igreja, vou cantar, vou louvar,
eu sou de Deus. Não existe isso, querido. Deus não age contra a sua palavra. A terra é nós que dominamos, seja para o bem ou seja para o mal. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tem um povo que vai dominar a terra para fazer coisas boas. Se crê, bata a palma e dá glória. Entendeu? Aquele monstro que fez isso no Rio de Janeiro com as crianças essa semana. Alguém pode pensar, será que Deus não viu aquilo? Por que Deus não impediu? Da mesma forma, porque não impediu que Eva comesse do fruto. Deus, ele só age na legalidade. A palavra dele está acima. Ele deu livre-arbítrio ao homem. Quando Satanás estava falando com Eva, e ela ia comer o fruto, por que Deus não parou Eva? Por que Deus não falou assim, Eva, não come não, que isso é conversa do inferno? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não parou Eva? É porque Deus não tinha corpo. E ele não pode agir fora da legalidade. Satanás e todos os demônios não têm legalidade sobre a terra. Por isso que você pode expulsá-los. Eles procuram um corpo, mas em nome de Jesus você pode expulsá-los. Deus não poderia interferir no caso de Eva, pois se interferisse sem um corpo, estaria quebrando a sua palavra. Ele viu seus humanos caindo. O diabo ficou entusiasmado dizendo, eu destruí o homem, e você não fez nada, Deus. Você não podia fazer nada, Deus. Você não tinha legalidade para agir, Deus. Eu destruí, eu trouxe o pecado para a humanidade. Eu conduzi Eva ao pecado, e você não pôde fazer nada, Deus. Mas eu acho lindo, aqui em Gênesis, olha comigo, igreja, olha o que Deus fala para Satanás, capítulo 3, versículo de número 15. Olha o que é que Deus fala para o diabo. Gênesis 3,15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, Satanás, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava falando assim, ó, diabo, se prepare, eu não posso descer na terra agora, eu não tenho legalidade para isso, mas sabe, essa mesma mulher que você usou para trazer o pecado, essa mesma mulher vai se tornar o seu pesadelo, porque através desta mulher eu vou trazer um corpo, e eu estarei dentro daquele corpo, e o nome dele será Jesus, e eu vou vir e vou pisar na tua cabeça e vou salvar a humanidade. Quem entendeu, dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A mulher que você usou para trazer o pecado, essa mesma mulher eu vou usar para trazer o perdão dos pecados. A mulher que você usou para causar prejuízos nessa terra, essa mesma mulher eu vou usar para trazer um grande benefício nessa terra. Através de uma virgem eu virei na terra legitimamente, Satanás. E é por isso que o diabo odeia tanto as mulheres, porque ele sabe que vocês são especiais para Deus. Ele fica desesperado, porque ele sabe que vocês, através de vocês, ele trouxe de volta aquilo que ele tinha perdido, que era o ser humano. Diga para essa irmã que está do seu lado, a senhora é especial para Deus. Quando Deus falou isso aqui, querido, em Gênesis 3,15, quando Deus falou isso, Satanás ficou mais endemoniado ainda, ficou doido, ele falou assim, tem mulher grávida aí? Faraó manda matar todas as crianças. Foi matando. É menino mata. Aí todas as crianças que iam nascendo, ia sendo ceifada, ia morrendo. Por quê? O diabo ficou desesperado, porque o diabo sabia que Deus estaria chegando na terra através de uma mulher totalmente legal para destruí-lo. Isaías disse, eu vejo uma virgem
com um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel no hebraico significa Deus dentro de um corpo humano, Deus conosco. Entende, irmãos? A oração é necessária, porque Deus não faz sem a permissão do ser humano, pois Deus não vai contra a palavra dele. É por isso que você vê tanta corrupção no meio da política, no meio até de pastores, no meio da sociedade. E muitas vezes nós ficamos inertes, sem fazer nada diante disso. Mas Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, eu não posso ir lá resolver sem a permissão deles. Se o povo de Governador Valadares, se o povo da igreja quadrangular, levanta a mão que eu quero profetizar. Se eu, se você, se nós orarmos, se nós pedirmos perdão dos nossos pecados, se nós nos humilharmos, o Senhor diz que Ele vai sarar Governador Valadares, o Senhor diz que Ele vai sarar esta cidade, o Senhor diz que Ele vai sarar o estado de Minas, Ele vai sarar o Brasil, e nós veremos uma nova história para a nossa cidade, uma nova história para a nossa nação. Mas Ele disse: se o meu povo orar, se o meu povo me der legalidade, se o meu povo me der licença. Sabe por quê, povo de Valadares? Eu tenho poder, mas vocês têm a licença. Através da tua boca você pode dar licença para eu chegar nessa cidade e mudar a história dela. Quem crê dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Deus pode curar qualquer pessoa, mas Ele diz: põe a sua mão lá primeiro. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Deus pode fazer qualquer coisa, mas eu tenho que dar permissão. Você está entendendo o propósito da oração? Você está entendendo por que orar? Moisés estava diante de um grande problema e começou a orar. E Deus falou: Moisés, eu ouvi a oração sua e do meu povo. Aí Moisés fala assim: então liberta eles, Deus. Aí Deus falou: não, Moisés, me dê permissão, porque eu vou lá e liberto. Deus não age fora da legalidade, Ele age dentro de uma licença. Moisés, você não está entendendo? Eu tenho poder, mas você tem a licença. Me dá licença que eu vou lá e liberto esse povo. Aí Moisés orou, Deus foi lá e libertou. O povo estava caminhando, e atrás vindo o Faraó, e na frente, diga comigo, na frente o mar vermelho. Faraó estava vindo, e Moisés para diante daquele mar. E quando ele para diante daquele mar, ele fala assim assustado: e agora? E o povo dizendo: Moisés, nós vamos morrer. Moisés, o que nós vamos fazer? O mar está aqui, Faraó está vindo armado. Parece que vejo, ó, Moisés, ó, chegando num cantinho, lá no cantinho. Deus, o negócio está preto para o meu lado. Olha, Faraó vindo lá atrás, esse mar aqui na frente. O Senhor tem que me ajudar. Aí Deus fala assim, parafraseando, Deus fala assim: Moisés, eu só posso agir se você me der permissão. Toca nessas águas aí e fala: Senhor, abre o mar que eu vou abrir. Aí Moisés falou: tudo bem, Senhor. Moisés foi lá, pegou o cajado, tocou nas águas e falou: mar, abra. Aí Deus falou: agora eu vou agir. O mar abriu. Só que não para. Aí Moisés e o povo hebreu atravessou para o outro lado. E quando eles olham de longe, quem estava entrando dentro do mar? Faraó e os inimigos. Deus, eles estão pegando carona na nossa bênção, Deus. Eles entraram no mar, Deus. Eles vão nos atingir, Deus. Aí Deus: Moisés, fala para eu fechar o mar que eu fecho. Aí Moisés falou: sim, Senhor, pode fechar o mar. Fecha, Deus. Aí Deus foi lá e fechou, e todos os inimigos morreram. Eu quero que você entenda, querido, que o poder está com Deus, mas a licença está nas suas mãos. Pode clamar que Deus responde.
Irmãos, Deus disse assim: Abraão, você está vendo aquela cidade ali, Sodoma? E Abraão falou: tô. O cheiro aí do pecado está muito forte, chegou nas minhas narinas. Parece que veja. Abraão falou assim: e aí, Deus, o senhor quer destruir aquela cidade? Deus falou: quero, Abraão. Aí Abraão falou: então destrói. Deus falou: mas eu não posso, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de alguém que torne legal o que eu quero fazer. Eu preciso de alguém, porque eu sou espírito, eu preciso de um humano. Aí Abraão fala: Ló, pega a sua família e sai da cidade, porque eu vou dar licença para Deus agir aqui. Aí depois que Abraão deu a licença, Deus foi lá e cumpriu o serviço. Entenda isso, querido. A licença está na sua boca através da sua oração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, Jesus veio à terra em um corpo e ele era legal. E os discípulos estavam andando com Jesus, vendo Jesus fazendo milagres, curando os enfermos, expulsando demônios, vendo Jesus andando sobre as águas. Os discípulos viram Jesus limpando o corpo do leproso. Os discípulos viram Jesus fazendo tudo. Mas você vai ler na Bíblia e vai perceber que um discípulo disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. A única coisa nos 4 evangelhos que os discípulos pediram para Jesus, os discípulos não pediram para Jesus ensiná-los a expulsar demônio. Os discípulos não pediram para Jesus ensiná-los a curar os enfermos. Os discípulos não pediram para Jesus ensiná-los a andar sobre as águas. Mas a única coisa que os discípulos pediram foi: ensina-nos a orar. Por que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar? É porque era a coisa que eles mais viam Jesus fazendo. A coisa que eles mais viam Jesus fazendo não era Jesus curar, não era Jesus libertar, mas era Jesus orar. Irmãos, vai completar agora em maio a 7ª vez, o 7º ano consecutivo que eu vou a Israel. Já fui por 6 vezes. E em Israel, o dia dos judeus começa às 7 horas da manhã. A Bíblia diz que, como de costume, antes do dia começar, Jesus acordava de manhã e ia para um lugar orar. Era algo de costume, algo normal. E os discípulos vendo aquilo, os discípulos percebendo aquilo, Jesus orava, conforme alguns judeus, cerca de 3 ou 4 horas. Dava 4 horas da manhã, mais ou menos, ele levantava e orava até 7. E os discípulos foram percebendo aquilo. E ele disse assim, eles disseram assim: ensina-nos a orar. Por quê? Porque o Senhor gasta muito tempo com Deus, e nós percebemos que o Senhor gasta pouco tempo com os homens. O Senhor ora 3, 4 horas direto, e quando aparece um doente, o Senhor fala em 4 segundos, seja curado, e já passa para outro. Quando aparece algum com espírito maligno, o Senhor fala, sai, e o Senhor já passa para outro. Quando aparece alguém leproso, o Senhor fala, seja purificado, e já passa para outro. Quando o Senhor se separa com uma mulher que está em pecado, o Senhor, e sendo acusado, o Senhor só fala assim: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, e todo mundo já vai embora. O Senhor não gasta muito tempo com homens, o Senhor gasta tempo com Deus. Nós queremos aprender este mistério. Deus te trouxe aqui nesta noite, querido, para te dizer isso. Ele não quer te ver gastando tempo com homens, Ele quer te ver gastando tempo com Deus. Sabe por quê? Quanto mais tempo você gasta com Deus, menos tempo você vai gastar com o homem. Quem entendeu, dá um brado de vitória ao Senhor. Ensina
ensina-nos a orar, foi o que os discípulos pediram. Aí Jesus falou assim: tudo bem, ora então desse jeito: Pai nosso que não está na terra, porque aqui é ilegal. Pai nosso que estás no... Vem na terra só quando encontra um corpo. Meu Deus, isso é demais. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino sobre nós. Por quê? Eu dou permissão que o Senhor venha. Diga aleluia, igreja. O diabo não quer que a gente aprenda isso. O diabo quer que a gente viva na ignorância. O diabo não quer. Anjo não tem permissão para pregar o evangelho aqui na terra, porque ele não tem corpo. Ele curou, ele ressuscitou, ele expulsou demônios. E os discípulos lhe perguntaram assim: como que o Senhor faz isso? Ele falou: é através da oração, querido. Eu gasto tempo com Deus para gastar pouco tempo com os homens. Quando você gasta muito tempo com os homens, meu irmão, eu sou pastor dessa igreja, eu pastoreio, eu dou conselho, eu trabalho muito, mas eu gasto muito tempo com Deus, querido. Muito tempo falando de Deus, orando, pregando. Meu telefone, até esse dia eu estava vendo, às vezes minha conta vem cara, mas sabe por quê? É que eu ligo para um pastor e prego para ele. Ligo para essa mensagem que eu estou pregando para vocês, eu já preguei para uns 4 hoje, porque eu estou gastando tempo com Deus. Aí quando chega alguém que está com um problema endemoniado, eu só põe a mão e falo: seja livre em nome de Jesus. Às vezes a pessoa só de subir no altar e ficar perto, ela já está curada. Porque quanto mais tempo nós gastamos com Deus, menos tempo nós vamos gastar com o homem. Deus está dizendo isso para vocês, querido. Entenda o propósito da oração, entenda por que devemos orar, compreenda que o poder está com Ele, mas a legalidade, a licença para Ele agir está conosco. Entenda que Deus, Ele age de acordo com a licença que nós damos. O homem nasceu para dominar a terra, foi Deus que fez isso, e ele não pode ir contra a palavra dele. Foi Deus quem disse: homem, tenha domínio, porque eu domino os céus e vocês dominam a terra. Deus não impediu que Eva pecasse, porque senão ele estaria agindo de maneira ilegal. Deus, ele muitas vezes vê essas tragédias acontecendo, como deste moço que matou as crianças, mas ele não pode ir contra a tua palavra. O domínio, o livre-arbítrio para dominar ele deu a nós, mas eu louvo ao Senhor, porque nós vamos sair daqui hoje sabendo, entendendo o que devemos fazer para trazer o Pai nosso que estás nos céus aqui para a terra. Nós vamos entender que se nós nos humilharmos, se nós orarmos, o Senhor vai sarar esta terra, vai sarar Valadares, vai sarar Minas, vai sarar o Brasil, e Ele vai fazer milagres. Quem crê dá um brado de vitória ao Senhor.